salve, tudo bem? Está começando agora a última análise da Gazeta do Povo. Pelos próximos 3 dias, Gilmar Mendes, ministro do STF, será uma espécie de grão-mestre dos reinos de Brasil e de Portugal. Por mais que os dois países tenham abandonado o sistema de reis há algum tempo, sempre há aqueles que postulam o tratamento VIP destinado apenas a majestades. No caso de Gilmar Mendes, ele comanda entre quarta e sexta-feira o 13º Fórum de Lisboa, ou como foi apelidado pelos brasileiros, o Gilmar Palusa. O evento é propagandeado por seu idealizador como um espaço para debater questões que desafiam o Estado contemporâneo. Na prática, os seus críticos, no entanto, dizem que se trata de uma festa de lobistas numa ilha da fantasia distante do Brasil. E nesta ilha, os poderosos podem tomar vinho à vontade, trocar figurinhas e cartões pessoais, combinar estratégias e defender seus interesses juntos aos 3 poderes, sem ser incomodados pela imprensa e pela população brasileira. O que o Gilmar Palusa, que está na 13ª edição, diz sobre a cabeça das elites brasileiras? O que revela sobre o nosso judiciário, os nossos gestores públicos e os nossos empresários? Você é nosso convidado para debater esse e outros assuntos importantes do dia no último análise da Gazeta do Povo. E quem está aqui para conversar com a gente hoje é o Guilherme Kilter. Tudo bem, Kilter? Tudo bem, Tosi. Boa noite. Também a Anne Dias. Salve, Anne. Bem-vinda. Boa noite, obrigada. E o André Marcília, no telão de São Paulo. Tudo bem, Marcília? Fala, Tosi. Tudo bem contigo? Anne, Kilter, toda a audiência. Olha só, ontem o Deltan falou que o Marcília era o avô da relação, hoje ele veio a caráter, pegou o suéter do Hoje eu vi, o vovô hoje veio de pullover. Pois olha, tá calor lá em São Paulo, eu recomendo que você, Kilter, bote o seu pullover também para sair, senão vai pegar friagem. É bom, né? Obrigado. Olhando o Marcília assim, dá a impressão que pelo menos no ambiente que ele está, tá relativamente quente, né? Aqui em Curitiba faz muito frio, mas aqui no estúdio, ok, temperatura controlada. Mas eu estava ouvindo no rádio o cidadão dizendo que, olha, aqui no Rio de Janeiro, hoje, um tempo nublado, um friozinho, 24 graus. Nossa Senhora! 24 graus é o sonho, né? Sabe que o pessoal reclama, né? Que a gente do sul fica falando, não, 20 graus não é frio, em Curitiba é muito mais frio, mas olha, sinceramente, 24 graus é um baita do calor. O friozinho não é possível, mas eu ouvi isso, eu não estou ficando doido ainda. Olha, para começar então, o tal Gilmar Palusa, que pretende ser um evento para iluminar o futuro do Brasil, esse evento tem coisas obscuras. Por exemplo, nunca fica muito claro quem está pagando os gastos de tantas autoridades brasileiras lá em Lisboa. A Advocacia Geral da União, por exemplo, diz que os gastos da viagem e diárias serão pagos pela organização do evento. Já segundo reportagem do Jornal de São Paulo, a organização disse que não vai pagar os gastos dos convidados. Como assim, então? A reportagem da Gazeta do Povo questionou o STF, os organizadores do fórum e o próprio ministro Gilmar Mendes sobre quem arca com os custos, mas não houve resposta. No ano passado, no primeiro dia do evento, Gilmar Mendes foi perguntado pelo jornal português Expresso sobre os custos deste evento, o Gilmar Palusa. A resposta dele foi de que ainda não sabia, no primeiro dia do evento. A gente está sendo chato aqui, será? Ou os brasileiros têm o direito de saber quem paga as contas de dezenas de autoridades lá em Portugal? Só o STJ está enviando 18 ministros, Kilter. Não, é complicado, Tosi. Porque, assim, quando vocês colocam no lugar do político, é muito claro. Ou você fala que não é pago com dinheiro público, ou você fala que é. Recentemente eu fui para os Estados Unidos, uma viagem, uma conferência, fui para o estado do Michigan, cidade de Grand Rapids, uma conferência que misturava líderes políticos, líderes religiosos, ensinamentos sobre liberalismo, economia, políticas públicas e tudo mais. E desde o primeiro dia eu deixei muito claro, estou indo aprender, estudar, mas não estou indo com dinheiro público, estou indo com dinheiro privado. Com o meu dinheiro, com o dinheiro do partido, de doadores, etc. Então, não há preocupação, não vou pegar dinheiro de pagador de imposto, não vou pegar diária da Câmara, nada, mesmo indo lá para os Estados Unidos. Quando uma autoridade não fala de onde está vindo o recurso, é mais preocupante ainda. Porque se não fosse pago com dinheiro público, não haveria problema nenhum em falar, não está sendo custeado com dinheiro público. Mas o Gilmar Mendes fala, não sei. Essa é a maior preocupação. Se há de fato um custeio por parte pessoal dele,
da faculdade dele, do IDP, dos empresários que estão indo, dos bancos que patrocinam, que falasse qual que era o problema de dizer não está sendo patrocinado com dinheiro público, com pagador de imposto. Isso revela duas coisas. Ou um completo descaso com a opinião pública e com o dinheiro público, com a preocupação da população, ou, sinceramente, não só um descaso, mas ele não quer nem saber, ele nem liga para a imprensa, não liga para nada e só quer fazer a conferência dele lá em Portugal tranquilamente. Eu fico muito feliz que o Chega, aquele partido de Portugal, anunciou, não faz muito tempo, acho que faz umas 2 semanas, que vai investigar a relação de Gilmar Mendes com Lisboa, as conexões políticas que ele tem ali na cidade de Portugal, porque quem sabe a gente comece a ter um pouco mais de clareza. Agora, cabe a nós questionar já, me coloco à disposição de prontidão aqui para fazer um pedido de acesso de informação às instituições públicas, ao STF, aos ministérios que estão levando gente para lá, como isso vai ser custeado, para que fique uma resposta formalizada e oficial ao menos. Agora, sobre os ministros, como cada um está indo, de fato, era interessante a gente saber de onde veio esse dinheiro. Ani, qual que é o problema de reunir em ambientes privados, em restaurantes, hotéis, em casas de fado de Portugal, uma boa parte da elite da política, do judiciário e do empresariado brasileiro? Será que aí não há alguma suspeita de conflito de interesses? Todo mundo nesse espécie de converscote, como já se chamou? Não, perfeito. Há muito isso no Brasil, né? A gente viu recentemente a cena do Barroso junto com o CEO do iFood dançando e cantando, sendo que há vários processos do iFood no STF. E aí como é que fica essa relação? Como é que a gente vai ter certeza que o ministro vai julgar conforme a legalidade, a justiça, sendo que o presidente do iFood está jantando com ele? E sobre o próprio Barroso, eu vi recentemente a entrevista dele do Roda Viva de 2022. E ele é questionado sobre isso, porque também tínhamos problemas lá em 2022. E aí era sobre um outro ministro, não vou saber qual deles, que estava num camarote na Europa assistindo um jogo custeado por um empresário que era também um interessado em processos no STF. E a resposta do Barroso foi: não tem nada a ver com a vida privada dos ministros. Se eles vão ver um jogo de futebol, é porque ele gosta de futebol, ele se interessa. Então a gente vive um nível de cegueira que os próprios ministros, eles se escondem, né? Eles não acham que é problemático estar sendo fotografado ao lado do presidente de uma empresa que é interessada nos casos. E esse caso foi ainda mais grave até, porque o Barroso falou que aquele evento com o presidente do iFood era um jantar de arrecadação de custos para um projeto do STF, ou seja, o presidente do iFood doou dinheiro para um projeto, que é um projeto para incentivar cotas e diversidade no concurso de magistratura, criado pelo STF, ou seja, o empresário banca um programa criado pelo STF e aí não, tá tudo bem eu me reunir com ele. Eles não entendem a necessidade de distanciamento que eles têm que ter com certos entes. É nítido que se uma pessoa recebe um presente de alto valor ou uma doação, isso pelas regras básicas do compliance, viola princípios de integridade da administração pública. E no Brasil isso é muito recorrente. Mas agora nesse caso, né, do Gilmar Palusa, a gente está falando de um evento que é do Instituto do Gilmar Mendes, o Instituto do Gilmar Mendes que está organizando, e a gente não sabe muito bem quais são os custos, quem que banca, quem que não banca. Aconteceu o mesmo evento no ano passado, o Estadão fez um levantamento, o Estadão não teve pronunciamento público para dizer quem que gastou. E o Estadão levantou que foi 1,3 milhão de reais dividido entre os 3 poderes para custear custo de passagem, hospedagem de todo mundo que vai. E agora a mesma coisa, a gente está vendo aí 4 ou 5 ministros do STF, 4 ou 5 ministros do governo federal, deputados, governadores, senadores, e quem que paga tudo isso? Tenho certeza que não é dinheiro privado, como disse o Kilter, não é o dinheiro do bolso do Gilmar Mendes, pelo contrário. É dinheiro público que vai para o Instituto do Gilmar Mendes. Isso tem que ser muito bem investigado. Queria ouvir o Marcília, mas deixa eu fazer menção ao que eu estava assistindo no noticiário antes de vir para cá, e sobre a votação do IOF, sobre a decisão do governo de levar essa questão do IOF para o STF, o jornalista dizia assim: o governo não ia tomar essa atitude de uma forma assim arriscada. Ele primeiro consultou o STF para ver se teria a tese vencedora, e aí, certificando-se de que a tese tem ótimas chances de prevalecer, então ele entrou com essa ação para contestar. Conferiu na casa de apostas se a hora estava alta ou baixa para apostar lá. Marcília, a tal do distanciamento, né, entre as partes, os conflitos de interesse, parece que é uma coisa que vai ficar para se estudar em museu, né? Porque conflito de interesse hoje, quem a gente ouve admitir algum conflito de interesse ou impedimento por algum motivo? Ele falou que a organização do evento ia pagar, né?
Um desses que foram citados aí que disse que sim, a organização do evento ia pagar, mas daí a organização do evento falou que não pagava para ninguém. Então eu queria me apresentar aqui. Prazer, organização do evento. Né? Organização do evento somos nós, sou eu e todo mundo. É óbvio, né, que isso daí, eles, como o Kilter estava dizendo, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. E eles não estão nem aí porque eles entenderam o jogo mais perverso de todos, que é eles são a última palavra. Então, por exemplo, o Kilter estava falando de utilizar a lei de acesso à informação. Bom, a LAI, a tal da LAI. Bom, a lei de acesso à informação, eles próprios já entenderam que há uma exceção, que é quando dados particulares ou quando não há gastos públicos, que a lei de acesso não se aplica. Como se o problema fosse o gasto público e não a moralidade pública num evento como esse. Porque, vamos lá, ainda que o gasto não seja público, se um patrocinador com casos dentro do STF ou interessado no STF paga, tudo bem? Tudo bem para nós? A gente não tem direito de saber disso? A gente não tem direito, por exemplo, de saber se o governo da China, sei lá, estou chutando, tá? Mas o governo da China resolve pagar o evento. E aí? Isso não, porque não é o dinheiro público nosso, não interessa? Não é de interesse público e coletivo saber? É óbvio que sim. Então, o ponto aqui é que quando há ou não gasto público, mas quando há interesse público, nós devemos ter acesso à informação. Mas eles já te deram o entendimento de que não. Se não tem gasto público, não tem direito a saber. Se é um evento, portanto, privado, como é o caso, eles não estão lá como ministros do STF, mas estão lá como palestrantes, como debatedores, como intelectuais, seja o que for, então não é da nossa conta. Como que não é da nossa conta? Eu queria ver se uma dessas pessoas que está lá, qualquer um desses 11, aliás, não precisa nem ser desses 11, porque, enfim, não são também os 11 que vão, ministros, mas qualquer dos ministros do STF que está nesse evento, ou qualquer autoridade que foi convidada para esse evento, se não fosse uma autoridade pública, se não tivesse exercendo um cargo, seja eletivo, seja por nomeação, se essa pessoa estaria num evento desse, se essa pessoa estaria sendo convidada. Está sendo convidada porque é autoridade pública, está sendo convidada porque exerce influência, ou sobre ela é exercida a influência. É por isso, então é claro que é em razão do cargo, é claro que interessa a todos nós, é claro que a lei de acesso à informação deveria incidir, é claro que eles nos devem satisfações, e é claro que o dinheiro entrando de um ou outro poro, pouco importa, interessa a nós, porque isso influencia e impacta nas decisões deles, indiretamente, ainda que seja. Mas nós, e aí eu pego de novo o início da fala do Kilter, nós estamos num lugar em que o STF não está nem aí. E eles não estão nem aí porque se a gente aqui fica se esgoelando, aí o Kilter vai lá e move uma ação, aí o não sei mais quem faz isso, o outro faz aquilo, aí uma associação aparece, aí todo mundo, aí o político, enfim, todo mundo faz tudo. Quando bate lá neles, eles dizem que a gente aqui é antidemocrático. Então, óbvio que eles não estão nem aí, porque a chave do Brasil está na mão deles. Pois olha, existe um projeto de lei, o projeto de lei número 2695 de 2019, que trata da maior transparência nas despesas públicas, nos gastos públicos com os servidores, né? Só que esse projeto ele está numa comissão aguardando designação de relator. Daí, na semana passada, pensando em abordar esse tema no nosso último análise, eu fiz contato com assessores do deputado, que é o deputado da base governista, e perguntei qual que é o posicionamento do deputado, por que desde março não foi designado um relator para esse projeto que prevê transparência total, transparência proativa nos gastos. E aí eu relato para vocês a resposta de dois assessores com os quais eu fiz contato. Um respondeu assim: boa tarde, meu caro, só um momento, já te respondo, estou em uma agenda no momento, obrigado. E o outro assessor, boa tarde, meu nobre, assim que possível eu te respondo. Quarta-feira da semana passada. Eu dei um tempo, né? Mas vamos voltar à carga. E aí, esse projeto de transparência, né, mais proativa dos gastos públicos está lá. Desde março está esperando um relator a ser designado pelo presidente dessa comissão de administração e serviço público. O presidente que é da base do governo. Não vou citá-lo aqui porque seria deselegante, mas enfim, só contando a história aí, né? Como funcionam as coisas no Brasil.
Como andam os projetos de lei? Esse processo político ele é bem demorado, Tosi, dependendo da casa legislativa, pode ser ainda mais. Como funciona, por exemplo, as pessoas não entendem, né? Antes do projeto de lei ser pautado em plenário, ele deve passar por uma série de comissões. Primeiro, vai para a Comissão de Justiça, que determina se aquele projeto é válido ou não, está de acordo com a Constituição ou não. Depois, essa comissão determina outras constituições que ele deve passar. Aqui na Câmara, o processo é muito tranquilo e muito rápido, porque são poucos vereadores. São 38. A gente sabe quem são os presidentes, quem está lá, quem participa, quem não está, quem está votando favorável, a gente consegue pressionar, conversar, dialogar e pautar. Agora, se a gente sobe um pouquinho, não precisa nem ir muito longe para a Câmara Federal, vamos aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. A gente teve um processo que ficou parado no Conselho, eu fui lá na Câmara, na Assembleia anteontem, perguntar sobre um caso de cassação, pedido de cassação do deputado do PT Renato Freitas, que estava parado no Conselho de Ética já tinha alguns meses. E o presidente do Conselho falava, olha, eles não vinham, o pessoal da oposição não vinha, nem o titular, nem o suplente. E aí eu não tinha como votar, não tinha quórum. Então existem meios para você fazer o negócio não andar. E aí ele teve que ameaçar o povo, falar, ó, se vocês não forem, eu vou falar na tribuna quem não está indo e por que não está indo. Aí, surpreendentemente, todos foram. Então, o que funciona nesse meio político é a pressão, é a cobrança. É isso que você fez, Tosi, mandar mensagem, perguntar o que está acontecendo, o que não está, ir para as redes sociais, se manifestar, falar. Infelizmente, eu ainda vejo muita gente que está falando, legal o que você está fazendo, mas não vai adiantar nada. Puxa, muito bom o que você fez, mas vai acabar em pizza. Que interessante, mas já sei que vai dar errado. Cara, é frustrante ouvir esses comentários, porque se a gente não faz nada, não vai nada acontecer. Tudo bem, pode dar errado, mas a gente precisa pressionar, a gente precisa cobrar, a gente precisa ir atrás. Político tem medo do povo, político tem medo de exposição. Quando é para fazer besteira, eles gostam de fazer a besteira no silêncio, né? Nas escuras. Então quando você vai lá e pressiona e cobra, isso acontece. O caso de Gilmar Palusa é a mesma coisa. Quanto menos gente cobrando, pressionando, questionando tiver, mais felizes eles vão ficar. Então a gente falar desse tema aqui, falar quem vai, falar quem está pagando, questionar, a imprensa ir atrás, os parlamentares, fazer pedido de acesso à informação, pelo menos eles vão ter um pouco mais de dor de cabeça. Quem sabe na próxima, um ou outro repense, e aí a gente economiza, sei lá, uns 10, 20 mil reais de dinheiro público que não economizaria dessa primeira vez. Então, o progresso ele vai sendo feito aos poucos, mas é importante todo mundo que está assistindo ter ciência disso e continuar essa pressão, né? Agora, o festerê lá deve ser bom, né? Lisboa é uma cidade muito agradável, culinária excelente, nenhuma dificuldade com a língua, né? Europa, parte histórica, etc. Porque muitos do que estão indo lá estão repetindo, são frequentadores assíduos do tal Gilmar Palusa. A gente tem que dizer aqui que estão lá, inclusive, alguns líderes da oposição, como são os governadores Caiado e o próprio Tarcísio de Freitas, o Ciro Nogueira e outras personalidades de oposição aí. Aí, claro, deixar aí a dúvida de que eles podem estar lá para estudar os movimentos do adversário, né? Mas o fato é que estão lá e estão prestigiando esse evento. O que vocês têm a dizer sobre esse prestigiamento, Marcília, do evento do Gilmar Mendes? Deixa eu só também pegar um gancho no Kilter. Veja, eu estava falando da gente, de que eles não estão nem aí, né? Mas quero reforçar o que o Kilter está falando. Eles não estarem nem aí não significa que a gente não tem que fazer nada, né? A cabeça deles não pode ser a nossa. Aliás, eu sempre digo isso. Muita gente sabe que muita gente me procura e fala assim, você continua falando da Constituição? Eu falo, mas se eu abrir mão, então quem vai falar? Né? Quer dizer, se eu estou reclamando que eles abrem mão da Constituição, eu vou deixar de falar? Então a gente precisa fazer o nosso movimento, mesmo sabendo que o deles não é feito e que eles não estão nem aí. Quanto mais eles não estiverem nem aí, a bola está única e exclusivamente conosco. Estar aí para alguma coisa depende única e exclusivamente de nós. E é preciso sim que a gente faça esses movimentos. Eu acho que nesse caso até do Gilmar Palusa, que eu nem sei se esse é um nome que a gente via mostrar o quanto que é imoral o evento, né? O Gilmar Palusa fica uma coisa meio lúdica, né? A gente vê encontrar um nome imoral para esse evento e apelidá-lo. Mas talvez uma forma não apenas de cobrar o entorno do evento, quem banca, quem não banca, ou a transparência do evento, mas também cobrar as pessoas que vão lá. Então, o Tosi está falando do Caiado, eu sei que o Mendonça estava, não sei se continua, porque eu lembro que o último evento, ano passado, na última hora, quando se divulgou um monte dessas
Desses penduricalhos todos que acompanham esse tipo de evento, um monte de gente desembarcou do navio para Portugal, né? E agora também. Então, espero que desembarquem. Uma forma da gente prejudicar um evento desse, vamos dizer assim, no bom sentido, é a gente expor as pessoas. Eu acho que tem que expor mesmo as pessoas que não deveriam ir. Porque é um evento que, enfim, a gente está aqui dizendo, do ponto de vista da moralidade, é questionável. Então, como é que alguém, por exemplo, de oposição vai nesse evento? Como que um ministro como Mendonça, que acabou de dar um voto contrário a tudo que o STF tem feito de movimentação censória, vai a um evento desse? E assim por diante. Acho que esse tipo de cobrança também é muito saudável. Cobrar as pessoas que estão indo e não deveriam ir. Pois é, o Marcílio atentou para um ponto de que o Gilmar Palusa parece uma expressão assim lúdica, né? Na verdade eu tinha como se fosse algo depreciativo ou, né, que remetesse a um deboche, mas talvez nem todos associem isso ao deboche, né? Eu fico me perguntando agora, pergunto para vocês, será que para o próprio Gilmar Palusa ele não vê isso como uma promoção pro Gilmar Palusa, pro Gilmar Mendes? Ele não vê isso como uma... Ele deve adorar esse nome, né? Mais influência. Será que ele não vê isso como uma Ministro promoção Palusa dele? Ministro Palusa. Vamos passar a chamá-lo assim, Ministro Palusa. Eu queria uma Ministro parte Palusa. Lobby em Lisboa também é uma alternativa, né? Do Rock in Rio pro Lobby em Lisboa. Não, mas o Ministro Palusa já está aí anotado aqui pra gente não esquecer nas próximas participações. Mas daí vai ter que ficar gigante, porque é ministro, é deputado, é senador, não tem tudo nessa lista. Não, mas o Ministro Palusa daí é o próprio Gilmar Palusa, né? Sim. É bom que pegou, né? Porque geralmente não pega, passa batido, fala o nome do evento de verdade, daí as pessoas não entendem a gravidade. Daí quando colocam esse tipo de apelido escrachado, faz com que as pessoas se importem, vão atrás, mas leiam aí as tá, manchetes. O ponto é que o Marcelo disse que parece não ser escrachado, parece ser uma coisa quase lúdica o que faz promove o evento. referência ao festival, que é uma coisa, em tese, lúdica, né? Não, mas quando você vai ver o Gilmar Palusa estão falando sobre direito ou sei lá o que, quais os assuntos que eles vão tratar, você entende que tem algo de errado, não está certo aí nessa brincadeira. Talvez um pouquinho mais de ênfase só. Tá aberto aí então o chat para sugestões de apelidos, né? Isso é ótimo, deixa o povo decidir. Já que vai ter dinheiro público, deixa o povo escolher o nome do negócio. Mandem aí no chat as sugestões então, né? A gente vai ficar atento aqui às sugestões de quem acompanha o programa. Bom, já houve dias melhores para o tal do Gilmar Palusa, esse festival. Neste ano, como o Kilters, que lembrou, né? O líder do Partido Português Chega, o André Ventura, anunciou uma grande investigação sobre a influência, o patrimônio e a rede de interesses do ministro do STF em Portugal. O Ventura disse que vai fazer uma investigação após ter recebido milhares de denúncias. Mas aí, né? Se o Alexandre de Moraes pode peitar o Donald Trump, o Elon Musk, quem mais vier, será que o ministro Gilmar Mendes vai se sentir diminuído e não vai também achar que pode peitar o deputado português, né? Ou será que o nosso grão-mestre aí, Gilmar Mendes, o Gilmar Palusa, ele pode estar com a pulga atrás da orelha? Deixa peitar, Toys, eu quero ver o circo pegar fogo. Eu lembro quando a Daniela Lima, na CNN, veio, na Globo News, veio daquele jeito pomposo dela, falar sobre o voto do Nunes Marques na questão da censura lá das redes sociais, da regulação, né, do marco civil da internet e tudo mais. Ela falou que eles tiveram uma conversa privada, segundo vários ministros que são fontes dela, eles tiveram uma conversa privada antes do voto do Nunes, e o Nunes falou que não pegaria bem para as figuras internacionais, o STF decidindo sobre essa questão das redes sociais, da regulação e tudo mais. E aí falou que teve comentários interessantes do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. O Alexandre de Moraes falou, pô, mas você está preocupado com o Trump, com os Estados Unidos? Nem eu que sou alvo e não estou preocupado. E aí o Nunes Marques fica naquela corda bamba ali, e o Gilmar chega e fala, ó, se você ceder para eles agora, daqui para frente você não vai poder parar de ceder, eles vão sempre pedir para você ceder. Então, a gente não pode ceder para esse tipo de pressão. Eu quero que o Portugal faça pressão em cima do Gilmar Mendes para ver se ele vai ceder ou não. Se essa é a lógica, a filosofia que ele segue, então que não ceda. E é bom que a gente coloque pressão também em todos os outros, não só porque o ministro do STF é mais inalcançável, né? Está numa esfera de Supremo, de não sei o quê. Então, a gente precisa atrás dos nomes públicos. A Gazeta do Povo listou aqui, fez uma matéria bem interessante. Gilmar Palusa, veja quais autoridades vão ao evento do Gilmar Mendes em Lisboa, escrito pela Ana
Carolina. E ela colocou aqui alguns nomes bem interessantes. Tem 5 ministros do governo Lula que estão indo: o Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Camilo Santana, ministro de Educação, o Jader Filho, ministro das Cidades, Jorge Messias, da AGU, o famoso Messias, e o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Só aí já com certeza vai ter gasto público, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, deputados como Tabata Amaral, Orlando Silva, Arthur Lira, no Senado, Ciro Nogueira, Rodrigo Pacheco, só os figurões que a gente já conhece dos lobbies antigos. Vem a lista dos governadores que você já comentou, Tosi: Cláudio Castro, Tarcísio, Mauro Mendes, Helder Barbalho, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Rafael Fonteles, e aí mais uma galera, né? Deputados e tudo mais. Mas é bom a gente colocar os nomes aqui para que pelo menos eles também saibam, que todo o público saiba quem está indo, por que está indo, e a gente possa questionar e cobrar também, né? Colocar na parede. Olha, uma alegação do STF e do Judiciário para participarem desses eventos é a necessidade de se abrir, de falar mais com a sociedade. Será que o Gilmar Palusa pode ser visto como um espaço de abertura à sociedade ou é exatamente o contrário, né? Uma blindagem contra os curiosos da sociedade? Está lá longe, lá em Lisboa. Imagine para um veículo de comunicação, né? Ter que mandar o jornalista para acompanhar os camaradas lá e sem o patrocínio. Quanto que vai uma viagem hoje e 3 dias em Portugal, né? É uma forma de fazer as coisas às escondidas ou de uma forma mais privada, por assim dizer. Pois é, hoje eu vejo que o Brasil ele está sofrendo certa pressão internacional. A gente até vai conversar hoje, daqui a pouco, se der tempo, né, sobre a matéria do The Economist criticando Lula. A gente tem alguns cenários de democracias liberais que estão criticando o Brasil, num momento de crise entre os poderes. Então eu lembro que recentemente o Hugo Mota foi para Nova York, no momento em que o Congresso estava pegando fogo, especialmente estava acontecendo aquela situação do Alexandre Ramagem, deputado federal, em que o Congresso pausou, enfim, estava para pausar, suspender o processo contra ele, e aí veio a Glaze falando que ia levar para o STF. Ou seja, briga institucionalizada entre os 3 poderes. Hugo Mota, em Nova York, fala: há harmonia entre os poderes no Brasil, é para isso que eu trabalho. Então é uma piada, assim, o cara vai para Nova York para falar que tem harmonia entre os poderes quando tá tudo, o circo tá pegando fogo no Brasil, literalmente. Hugo Mota que embarcou também pro Gilmar Palusa. Que também vai pro Gilmar Palusa. E hoje a gente vê a mesma coisa, né? Essa questão do IOF, que a gente também deve discutir aqui hoje, se der tempo. De novo, né? O Congresso barra, desde o governo Collor não havia um Congresso que barrou um decreto legislativo por um PDL. E barrou. Para barrar o aumento de imposto, aí o pessoal leva para o STF, Lula leva para o STF, ou seja, mais uma crise entre os 3 poderes institucionalizada, e aí a gente vê as lideranças que representam esses 3 poderes indo para Lisboa. Com certeza vão falar em democracia, harmonia entre poderes, como há separação de poderes entre os Brasileiros, como eles conseguem tomar vinho, porque eles são muito harmônicos, então eles bebem lá o vinho do Porto em Lisboa para mostrar como eles são harmônicos e as coisas funcionam. É uma palhaçada isso, é brincar com a cara do cidadão brasileiro que fica, com a imprensa brasileira que fica, é chegar lá e dar entrevista para a imprensa da Europa, é postar foto no Instagram mostrando eles palestrando sobre democracia, num momento de crise total. Desde o governo Collor, vou repetir isso, desde o governo Collor o Congresso não barra um decreto de aumento de imposto. Isso está acontecendo com quórum de 383 deputados, ou seja, esse quórum é suficiente até para pautar um impeachment de um presidente da República. Mas os líderes estão indo, todo mundo pegando avião, com certeza não é voo comercial, né? Estão viajando, embarcando e vão tomar vinho e falar sobre democracia e harmonia entre os poderes, com certeza. Se você for olhar na programação do programa, Marcília, estão lá temas desafiadores como a liberdade de expressão, as redes sociais, o papel do Estado, do Judiciário em mediar esse debate, está tudo ali, tudo que talvez fosse muito útil que eles discutissem aqui, num fórum em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte. Não é, Marcília? Eu estava tentando achar, tinha uma mesa que eu vi que eu não estou conseguindo, eu tinha separado aqui, mas eu sou um pouco desorganizado e perdi. Mas era uma mesa que assim, era para você sair correndo, mas quando você visse de longe, assim, você saia correndo, de tão ruim que era a mesa. Agora, é isso. Como eu mencionei, se você pegar ali aquelas autoridades, quem ali é um grande intelectual? Pega aí, veja a relação de nomes. Tem ninguém. É só uma festinha, como a gente pôs aí, uma festa estranha com gente esquisita, festa estranha com gente elitista.
com uma corte que simplesmente faz os seus convites. É claro que, a partir do momento que o Gilmar Mendes, que é uma pessoa com muito poder, convida, quem que não iria? Pô, se o Gilmar Mendes me convidasse, eu também iria. Eu iria lá e falar assim, bom, é bom ir, né? Porque vai que eu digo não, sei lá o que acontece. Então, assim, tô brincando, é óbvio que eu não iria. Mas é um pouco por aí, né? Você imagina, por exemplo, uma autoridade dizer não pro Mendes? Fala, não vou nesse evento, você me desculpa, mas você tem que pensar bem antes de dizer não para um convite desse. Então, é claro, é só um convescote, né? É uma festa de confraternização. De confraternização do quê? De confraternização de que eles mandam em nós, de confraternização de que nós somos burros de carga que puxamos essa casta que se acha civilizada e que acha que pode nos recivilizar. É isso, é só isso. Não tem nada ali que pode ser discutido de útil para o Brasil, até porque se houvesse ali algo de útil a ser discutido para o Brasil, estaria sendo discutido aqui. Se você vai discutir algo útil para o Brasil, você faz na sua casa. É que nem quando você chega, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo vai, de alguma forma, entender. Se você chega e fala assim, vira para tua mulher e fala assim, a gente precisa discutir a nossa relação. Se a conversa é difícil, se a coisa é ruim, se não está nada bom, você marca um lugar fora de casa, longe dos filhos, longe dos cachorros, para os vizinhos não ouvirem, você vai marcar num restaurante isolado, sabe? Não, precisamos conversar num lugar neutro, precisamos ir para longe para conversar. Agora, se é um negócio tranquilo, você conversa aqui, na frente de todo mundo interagindo, no máximo com um pouco de privacidade, é isso. Então, se eles vão lá para fora, fora das vistas de todo mundo, é porque o assunto é do interesse só deles, é porque não é um interesse coletivo, não há nenhum interesse público, não é nada intelectual, não é nada relevante, é uma conversa ruim, até porque pelos votos dos ministros que a gente tem assistido, a gente percebe o nível intelectual, infelizmente, que tem essa corte. Né? O ministro Moraes, aliás, o ministro Gilmar, por incrível que pareça, é um dos poucos ali que tem realmente um nível intelectual jurídico maior. Ele não aplica no dia a dia, mas ele tem. Mas tirando isso, o Dino, o Moraes, são pessoas que, enfim, não sabem nem o que estão fazendo do ponto de vista jurídico. Então, assim, não tem nenhuma discussão ali de alto nível, é baixíssimo nível intelectual. Nenhum interesse nosso está na mesa dessas reuniões que vão ser feitas lá. Mas a gente pode citar aqui, vamos ver, Marcília, se é uma dessas mesas que você estava tentando lembrar. Tem uma que se chama assim, Entre Fatos e Algoritmos, Jornalismo, Checagem de Fatos e Deepfakes na Era da Inteligência Artificial. Tem outro que se intitula Liberdade de Expressão e Regulação de Redes, Lei de Serviços Digitais e Iniciativas do Brasil. E ainda, Economia de Dados e Regulação de Mercados Digitais. Aí tem mais um aqui que se chama Modernização do Processo Legislativo e Democracia Deliberativa, Direito Constitucional em Tempos de Crises Globais. Tem um outro aqui também, aqui, ó, Tribunais Superiores e Segurança Jurídica. Nós vamos ensinar para os portugueses como é a segurança jurídica no Brasil. Democracia Representativa em Crise. Ações Estruturais, Controle de Constitucionalidade e Separação de Poderes. Esse é meu favorito. Esse ganhou para a Ana aqui. E aí tem mais um aqui, Comunicação e Informação no Mundo Digital, Segurança Jurídica, que eu disse, Semipresidencialismo. Enfim, alguns aqui parece que foi piada pronta, né? Colocar isso. Com certeza. Não, mas recentemente eu tenho... É o piadista quem fez. A AGU está cada vez mais defendendo a separação dos poderes, viu? Porque eu fiz um processo lá contra a Janja e tal, e aí estava no polo passivo a Janja e a União por causa das viagens dela, né? As viagens que ela fez acompanhadas do presidente Lula. E aí, primeiro que a AGU entrou para defender a Janja no processo. Não sei porquê, já que a Janja não tem cargo público, não é ministra de nada, não responde por cargo público nenhum. Mas o que foi curioso foi a argumentação que a AGU usou. Eles falaram, pasmem,
que eu estava fazendo ativismo judicial e que o judiciário não poderia interferir no executivo dessa maneira, que isso era interferência entre os poderes, que eu, como membro do legislativo, estava provocando o judiciário para interferir no executivo. Isso é um absurdo, é um baita do ativismo judicial e não pode acontecer. Com certeza o ministro da AGU, quando for lá compor essa mesa, vai poder falar sobre a interferência dos poderes. Afinal, não pode se falar que foi o governo Lula que acionou o STF já 19 vezes desde que assumiu esse novo mandato para derrubar decisões do Congresso, né? Seja agora do IOF, a questão do INSS, enfim, do PIS/COFINS, dá para listar aqui um monte de coisas que eles pediram para o STF decidir, porque eles não conseguiram vencer no Legislativo, vencer no Congresso, e aí precisa dos seus companheiros no STF para ajudar a governar o país, né? Ô, Tosi, Vou fazer uma complementação. Deixa o Marcílio, acho que ele localizou o painel pode lá. falar, pode falar. Eu achei minha mesa preferida aqui, mas pode falar. Então, sobre a separação de poderes, eu acho curioso como, além disso que o Gui trouxe, como eles se intrometem de um jeito nas questões que são discutidas no Congresso que fica nítido que não há separação entre poderes. Então, vou dar um exemplo dessa semana. Está sendo votada, foi votado no Senado, voltou para o Congresso a nova lei de licenciamento ambiental, que o Flávio Dino disse, ninguém ajuizou, não está no STF, está no Congresso, tem muita gente criticando, chamando de lei do desmatamento, enfim, mas tudo bem, faz parte do debate. Mas o Flávio Dino se atravessou e disse que essa lei vai ser judicializada e vai chegar ao STF tão certo quanto o Botafogo foi campeão do Brasileirão, ou sei lá do que foi campeão no ano passado. Ou seja, nem chegou, a discussão está esquentando no Congresso, o que faz parte, é natural, e o ministro se atravessou e falou, não, fiquem tranquilos, vai chegar aqui a lei e tá tudo bem. Assim como aconteceu com o negócio do ramagem, que eu falei um pouquinho antes. Quando o Congresso suspendeu um processo contra um parlamentar com base na Constituição Federal, a Gleisi falou, tá tranquilo, a gente tem o STF vai suspender a suspensão, e foi o que aconteceu de fato, levaram para o STF mudou. Então é absurdo, é surreal. Isso tem um levantamento da própria AGU, inclusive, que mostra que 89%, quase 90% das decisões do STF são todas voltadas para o lado do governo federal, ou seja, é um alinhamento ali entre os dois poderes tão grande que chega a ser patético a gente ler esse tipo de discussão promovido pelos próprios ministros do STF, que não sabem nada, não entendem nada, como eles não têm que intervir em questões que são discutidas entre o Legislativo e o Executivo. Sem contar, também vou concluir aqui meu raciocínio, Marcília, daí eu passo para você, a questão de legislação, né? Então, quando eles usam o STF, não só para julgar essas ADIs e ações que eles são provocados nessas questões mais macro, mas quando eles usam essas ADIs para legislar, como o caso do porte de maconha, que eles votaram recentemente, agora com o Marco Civil da internet, nitidamente o Marco Civil é um papel para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional quem tem que legislar sobre isso. Aí eles falam, não, o Congresso foi omisso, é inconstitucional porque fere o bem jurídico da democracia. Como assim fere o bem jurídico da democracia? Uma empresa só poder remover conteúdo depois de uma decisão judicial. Marco Civil é só um dos exemplos. Desses tempos eu também fiz uma lista, era uma série de ações que o STF legislou, literalmente legislou, fez o papel do Congresso Nacional. Dá a impressão que é aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Rolando Lero, né? Ele meio que encarnou em alguns ministros aí, porque você tem um programinha, você vai na internet, gerador de Lero-Lero. Você coloca ali, ele vai gerando um discurso e vai embora, e não termina nunca e não fala nada. Mas é um discurso todo empolado nesse gerador de Lero-Lero. É o pai do chat GPT esse daí. Então dá a impressão que cabe, né, nesse discurso empolado aí justificar qualquer ação, né, qualquer ponto de vista, qualquer perspectiva dos ministros, relativizando aquilo que até então tinha-se, como você fez menção aí, de que, bom, o magistrado se manifesta nos autos. Isso é coisa já do século, do milênio passado, Marcília. Não, eu na verdade não é nem no Gilmar Palusa a mesa a que eu me referi, é um esquenta para o Gilmar Palusa, que vai ser feito em Brasília. É uma aula magna, e aí a mesa chama Dilemas da Soberania Digital, Big Techs e Governos. E aí os palestrantes seriam o Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco, Tabata Amaral e Orlando Silva. Quer mais ou tá bom?
Melhor parar por aí. Aulas. Tem outro esquenta, viu? Ele falou do esquenta, não sei, desse de Brasília, mas na verdade está tendo um esquenta em Portugal, que estão alguns ministros do STF, de um evento também feito por um desses institutos lá em Coimbra. Então a estada em Portugal foi esticada para alguns que também em Coimbra fizeram uma parceria lá e estão também discutindo basicamente as mesmas coisas. Engraçado, por que não fazem isso, né? E lá no extremo do Rio Grande do Sul... Em Nova York. Em Nova York. Se fosse para Nova York, uns 5 não iam entrar, né? Cadê a interiorização do STF indo para o Mato Grosso, para Roraima, para Pernambuco, para Rio Grande do Sul, para Paraná? Trazer esses debates aqui, né? Para encontrar 2, 3 milhões de pequenos ditadores, Deus me livre, né? Vamos ficar em Brasília, onde estão os 11 iluminados ali. Bom, tem um outro tema que polarizou o noticiário hoje, que foi, claro, a decisão da Advocacia Geral da União de recorrer ao STF contra a suspensão do aumento das alíquotas do imposto IOF. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que se trata de uma prerrogativa do Poder Executivo definir por decreto a alíquota de imposto. E que se trata também de defender o sistema presidencialista. Vamos ouvir um trecho da fala aí do advogado-geral da União. O decreto que o presidente adotou é um decreto constitucional, válido, portanto, ele não poderia ter sido objeto de sustação pelo Congresso Nacional. Não é uma questão política, é uma questão jurídica e a gente precisa delimitar esse campo. Se nós entendemos que um decreto que o presidente da República ele adota, ele é constitucional, ou seja, o presidente Lula ele praticou um ato em acordo, em consonância com os limites, com as condições que o Constituinte atribuiu ao presidente da República e que ele, em nenhum centímetro, em nenhum milímetro, ele ultrapassou o poder regulamentar que a legislação conferiu a ele, não teria uma outra saída em benefício da segurança jurídica que todos nós prezamos, se não levar o assunto ao Supremo Tribunal Federal. Olha, eu dou um pirulito aí para quem adivinhar quem vai relatar esse processo no STF. Quem, se não ele? O impronunciável, né? Pois é, e o curioso é que o processo, quando ajuizado pelo PSOL, ele foi sorteado para o Gilmar Mendes, foi um sorteio, e aí depois o Barroso pediu a resignação para o Moraes, porque o PL entrou com uma ação antes. E aí, de acordo com a argumentação dele, quando há similaridade dos temas, aí tem que juntar, ou seja, foi sorteio, foi o Gilmar Mendes, e aí não, veja bem, acho que é melhor ser o Moraes, porque ele já tem esse processo que está parado ali na gaveta dele do PL, que o PL ajuizou antes de votar no Congresso o aumento de IOF no STF. Então vai tudo pro Moraes agora e a gente que aguente. E o Gilmar que pediu para ir pro Moraes também, né? Eu vi uma matéria falando que depois foi sorteado pro Gilmar, e o Gilmar falou, veja bem, presidente, que realizou o sorteio, né? O sorteio foi equivocado, porque, como a Anne bem falou, o Alexandre já tem um processo parecido, então manda tudo para ele. Eu acho que o Gilmar não estava querendo se estressar no esquenta do Gilmar Paluso. Falou, manda para o Alexandre de Moraes, ele já está com a cabeça cheia mesmo, já está querendo prender o Bolsonaro, o Mauro Cid aqui, cheio de coisa, mas não vai ser problema, eu vou curtir em Lisboa e tá tudo certo. Manda para o relator geral do Brasil. Mas, Marcília, você ouviu aí a justificativa do Messias? Ele está tendo todo o cuidado de dizer que é uma ação direta de constitucionalidade, para dizer que é sim algo legítimo que o presidente pode fazer, que não é um enfrentamento direto, mas a gente vai ver na sequência aí que não caiu bem lá no Congresso, que promete retalhar, alguns entenderam como uma declaração de guerra isso. Mas como que você vê as justificativas do Messias e do governo para isso? Olha, eu não sei se o Congresso tem força para retalhar, né? Esse é um primeiro ponto. Se tiver, ótimo, mas não sei se tem. Agora, de qualquer maneira, o que o Messias falou não tem nenhum sentido, né? Aliás, o Messias, nessa mesma entrevista, mas em outro momento, ele chega a dizer que foi ferida a autonomia do Executivo. Ora, se foi ferida a autonomia do Executivo a decisão do Congresso, a decisão do STF não ia ferir também a autonomia do Congresso? Então vale mais a autonomia do um do que a autonomia do outro? Então o Messias,
ele próprio é o crítico da sua fala, né? Ele mesmo se desdiz. Então não dá nem muito para, não tem nem graça debater sobre o que ele diz. Mas a fala dele tem uma imprecisão que é a seguinte: o IOF é verdade, eu concordo com ele, o IOF é prerrogativa do Executivo. Agora, não é um cheque em branco para o Executivo, não é uma legitimidade irrestrita que o Executivo tem, que o governo tem para tratar do IOF. Então, se amanhã o governo pegar o IOF e jogar na parede, bater com a vassoura em cima do IOF, não é porque ele pode tratar do IOF que ele pode fazer isso. A legitimidade dele vai até o momento em que a atitude dele é correta com o IOF. E qual é a atitude correta com o IOF? Tratá-lo como com uma finalidade extrafiscal, tratá-lo como uma finalidade regulatória. O IOF ele serve para regular o mercado. Ele não serve como arrecadação, ele não serve para encher o cofre público. E foi isso que o Lula fez, foi isso que o governo fez. Ele tratou o IOF para arrecadar, para conseguir cumprir a meta que eles inventaram que tinham que cumprir. É isso. E então houve um desvio de finalidade em relação à legitimidade que o Executivo tem para tratar do IOF, e quando há um desvio de finalidade, cabe sim ao Congresso sustar o decreto. Se um decreto presidencial desvia-se da sua finalidade, quem tem que cuidar disso? O Congresso, via PDL, e foi o que fez. O PDL, portanto, do Congresso é constitucional. Ponto. Simples assim. E aí a fala do Messias é simplesmente assim: não, o Executivo ele tinha prerrogativa para tratar do IOF. Sim, ele não tinha prerrogativa para perverter o IOF, que foi o que ele fez. Então, no momento em que o IOF virou uma forma de tirar dinheiro da gente, no momento, e da gente, não é de rico, é bom que se diga, porque esse é outro discurso. O IOF impacta no crédito do pequeno empresário, o IOF impacta em quem está endividado em cartão de crédito, e um monte de outras coisas de todos nós. Então, no momento em que o governo saiu da sua função, cabe ao Congresso regulá-la. O problema é que o Messias sabe que ele tem ali no STF um ombro amigo, né? Um ombro amigo. E aí vem o Gilmar Mendes e passa isso para o Moraes. Por quê? Porque o Gilmar Mendes não quer se indispor com o Congresso. Então entregou lá para o Moraes, que já está queimadíssimo com o Congresso mesmo, nem liga. Eu acho que o Moraes não está nem aí mais com a imagem dele, sinceramente. Deixa para o Moraes. E o Moraes, claro, até o gesto de entregar isso para o Moraes já torna óbvio que o Moraes vai suspender. E o pedido do Messias, inclusive, ele pede liminarmente, ele faz um pedido liminar, ou seja, ele fala tanto em autonomia dos poderes, separação e não sei o quê, só que ele está pedindo para liminarmente, ou seja, sem ouvir ninguém, um único juiz derrube uma decisão majoritária e soberana do Congresso. É só isso. E aí ele vem falar em autonomia dos poderes, separação, harmonia. Pelo amor de Deus, Messias. Aliás, Messias, troca o nome da AGU, faz alguma coisa, assim, o Kilter vai concordar, a gente pode trocar para a AGJ, a Advocacia Geral da Janja, ou para a AGG, a Advocacia Geral do Governo. Troca, porque o interesse da União não está nessa situação, o interesse da União está em não ficar cobrando imposto dos outros, à toa. Usar o nosso bolso como se fosse um caixa eletrônico, esse é o interesse da União. E não em ficar pedindo arrego para o STF, que é uma espécie hoje de amigo... sabe aquele menino que apanha na escola e acaba se aliando com o amigo mais forte? Arranja um da classe dos mais velhos? É isso. Ali no STF, o governo tem um amigo da classe dos mais velhos. É isso, que é essa pessoa que está recorrendo ao Messias. Pois é, o sistema brasileiro de impostos já é uma barafunda difícil de entender. E ainda ficam mudando a cada pouco, a cada conveniência, a cada situação que o governo precisa arrecadar mais, precisa engordar os cofres, como disse o Marcília.
é uma jogada arrecadatória que aí, eu não sei como vocês analisam, conflita com o objetivo do imposto, que é regulatório, não simplesmente abastecer, como se fosse uma torneira, né? Que você abre, aumenta o volume do dinheiro que sai da torneira à medida que você precisa. Não é assim que funciona o imposto, não é assim que funciona o sistema tributário de um país. Né? Não, o sistema de arrecadação desse governo Lula virou uma verdadeira casa da mãe Joana, né? Esses dias eu estava no Instagram ali, vendo os posts e tal, e apareceu para mim um vídeo do Diogo Portugal, comediante, ele falou, olha, eu tô confuso com esse governo, só tem imposto e LGBT. Fica um negócio, eu tô confuso, não sei quando que é trans, não sei quando que é imposto. Acho que vão criar o LGBTQIOF agora, porque se só tem essas duas coisas, é a Erika Hilton, é o IOF, é não sei o quê, e essa é a impressão que dá para o brasileiro, porque não se fala em nenhum outro tema dentro desse governo, dentro da esquerda. É só isso, é pauta identitária, ideológica e imposto para pagar as contas. Aí vem aquele vídeo QIOF mais ainda, para poder colocar tudo depois isso, ali, né? Porque daí vai o tanto de porcentagem que eles querem para arrecadar mais dinheiro. O governo está atrás de um novo slogan, né? Está atrás de um novo slogan, não quer mais união e reconstrução, porque união não deu certo. E aí, parece que foi o pessoal do partido aí que sugeriu censura e imposto. Isso, é perfeito. É o slogan do governo atual, deveria ser o novo slogan. Mas aí a gente vê, de fato, esse uso indevido, né, das prerrogativas do governo para arrecadar mais. Eles são incapazes de cortar gastos. A gente comentou um pouco aqui ontem sobre o vídeo da IA que eles usaram, dos impostos para os pobres, impostos para os bilionários, e como uma lógica perversa que coloca o nós contra eles. E sim, isso gerou uma repercussão negativa para o Congresso, não só para o Congresso, mas principalmente para o centrão do Congresso, que é quem mais tem poder lá dentro, que tem os dois presidentes da Casa e do Senado. Ou seja, quando você se dispõe com esses caras, aí a briga é maior. O Marcília falou, poxa, mas como que o Congresso vai retaliar? Não retalia nessa pauta, retalia em outra. Depois que saiu o vídeo lá do PT e tal, falando que é nós contra eles, Hugo Mota soltou outro vídeo que nós contra eles só piora o debate e que os 383 deputados votaram contra essa questão do IOF, né, votaram a favor de derrubar o decreto do IOF. E aí o que ele faz? Ele solta na imprensa que está considerando colocar o Nicolas Ferreira como relator da CPI do INSS. Por quê? Porque seria um baita barulho, seria um desgaste tremendo para o governo, um governo Lula que já está com uma desaprovação de quase 60%, e aí qualquer outro desgaste, eles esquecem que quem controla ali a oposição no Congresso, no Senado, para a coisa não ficar pior, é o Centrão, e que precisam deles. A gente esquece que a Dilma, o verdadeiro motivo do impeachment dela não foi pedaladas fiscais, o verdadeiro motivo do impeachment dela foi ter brigado com o Cunha. Aí sim que ela sofreu impeachment. Porque comprou uma briga que ela não conseguia aguentar. E o governo Lula está indo para esse mesmo caminho, judicializando tudo, pedindo ajuda do Flávio Dino para bloquear as emendas, jogando para o Alexandre de Moraes fazer valer o IOF. Me parece que os dois grandes pilares desse governo estão dando errado, chama Haddad com os impostos e Janja com as viagens. Aproveitar e fazer registro aqui da conversa do chat. O Daniel escreveu que o Alexandre de Moraes vai acabar decretando que o Lula cobre também taxa de quem morreu, porque morreu, não pagou, e aí como é que fica? Aí já não tem algum imposto? A Andréia de Bossan diz, não dá ideia não dá ideia não, porque já é a música, tem que pagar para nascer, tem que pagar para morrer, já existe taxa, mas... se o cemitério paga IPTU, já tá pagando para morrer. As taxas estão aí, mas sempre tem inventividade para criar novas taxas, é impressionante. Em represália, em resposta a essa judicialização do IOF, a oposição e os partidos do Centrão articulam colocar o deputado Nicolas Ferreira para relatar a CPI do INSS. E aí seria uma bomba, né, em cima dessa ferida aberta de corrupção do atual governo. Como que vocês avaliam se o Nicolas pegar essa relatoria da CPI do INSS? Eu acho muito impossível que isso de fato aconteça, até porque na CPMI já foi designado, né? Eles informaram que o senador do Amazonas, Omar Aziz, ficaria como presidente, né? E estavam discutindo a relatoria da comissão. Então eles colocam um governista, alguém aí que tem um histórico, não só de ser governista, como alguém que ele foi uma pessoa responsável pelo enfraquecimento de toda a pauta, do próprio INSS, quando foi tida aquela medida provisória do Bolsonaro,
e a oposição eles estavam ainda para ser discutido, mas eu acho muito improvável que caia realmente para quem quer fiscalizar, que é a oposição. Então é mais um ambiente que a gente tem que pressionar. Base governista é a mesma base que enfraqueceu a MP do Bolsonaro, a MP que queria fiscalizar os sindicatos, que queria colocar lá um prazo anual para que os sindicatos prestassem contas. Aí veio o NUVR aqui do Paraná, mais uma série de pedetistas e petistas enfraquecendo essa medida provisória que chegou desmantelada até o final. E agora a base governista quer fazer parte da CPMI para fiscalizar aqueles que eles ajudaram a ter uma não fiscalização, a não comprovar os gastos, a não comprovar os descontos. Então, eu acho improvável, embora eu torça muito para que a oposição tenha um grande protagonismo nessa CPI e CPMI, mas é muito difícil, assim. E aí eu acho que é outro papel aí, tanto para a audiência, como cidadãos, cobrar os seus parlamentares, quanto para nós aqui da imprensa também falar mais sobre isso, porque é absurdo realmente o governo querer colocar a base governista numa CPMI tão grave, que envolve tanta gente de dentro do próprio governo. Improvável com certeza né? Até porque pouco tempo atrás o Hugo Mota estava pedindo para a STF não aceitar o pedido do Nicolas de instaurar a CPI do INSS, meio forçado ali. Ele foi pedir, não façam, deixe que isso é uma prerrogativa do Congresso e eu decido aqui. Então agora, para ele mudar de ideia, precisa uma série de fatores acontecer. Me parece que o Hugo Mota está sendo um leão nessa questão do IOF. Já pressionou o governo, fez reunião com a Haddad, agora pautou de última hora. Inclusive eu estava lá no evento nos Estados Unidos, tinha outros políticos lá, estava com o Gilson Marques, deputado do Novo de Santa Catarina, Marcel Van Hatten, deputado do Novo também do Rio Grande do Sul. A gente estava à noite, a gente saiu para comer no restaurante depois do evento, era quase meia-noite, abro o Twitter, tá lá, Hugo Mota, amanhã vamos votar a derrubada do IOF, tarará. Gilson, você sabia que amanhã você vai votar o IOF? Ele falou, não, como é que é esse negócio aí? E todos eles ficavam sabendo pela rede social. O Hugo Mota não avisou ninguém antes. Ele surpreendeu, pegou todo mundo de surpresa e falou, vou pautar aqui. E acabou a conversa. Até se esperava que ele ia respeitar o final do prazo. Ele tinha dado um prazo ali, se eu não me engano, de 15 dias para o governo se manifestar sobre essa questão do IOF, se ia voltar atrás ou não ia. E aí ele surpreende, antes do prazo final, vai lá e pauta. E agora ele ameaça colocar o Nicolas depois do governo Lula escalar essa questão e jogar para o STF. E parece que essa jogada para o Alexandre de Moraes decidir pode escalar ainda mais, porque o Alexandre de Moraes tem de ser poucas ideias, né? Vai lá, decide, acabou e é isso aqui mesmo. Então eu tô curioso para ver o que o Hugo Mota vai fazer, se o Alexandre de Moraes decide voltar a instalar aí esse decreto do IOF, aumentando como era antes. Eu não duvidaria ele querer desgastar o governo, seja com o Nicolas Ferreira, porque o estrago seria imenso. Eu acho que o Nicolas é a pior escolha que ele poderia colocar para o governo Lula. Um cara que tem a segunda maior rede social entre políticos do Brasil, só fica atrás do presidente Jair Bolsonaro, que teve um vídeo sobre o INSS que alcançou 140 milhões de visualizações só no Instagram, sem contar com outras plataformas. Então, tem uma capacidade de comunicação incrível. Seria mais ou menos como se fosse a viralização da CPI das Bets com a Virgínia lá, só que todo dia, porque ele ia estar relatando o negócio. Então a gente conseguiria ter uma outra dimensão, ainda mais de um assunto que já parece ter virado a página, né? Hoje a gente não vê mais ninguém falando do INSS, desse escândalo, o que está acontecendo, quem ainda está sendo preso. Parece que virou a página. Então isso ajudaria a ressuscitar o tema, desgastar mais o governo e dar uma amplitude cada vez maior para isso. A questão aí, Marcília, é que o Hugo Mota está lá no Gilmar Palusa e lá o pessoal sai para jantar um bacalhau, sai para tomar um vinho do Porto, se reúne, né, privadamente e vão debater justamente esses assuntos. Então, ele está num processo talvez de amansamento por lá. O Mota, a gente sabe que ele costuma ir a jantares e volta jantado. Então, tem que ver, sobretudo em Portugal, lá, né, que, enfim, os pratos são pesados, né? Então, acho que ele vai, sem dúvida alguma, voltar com a barriga cheia ou com a cabeça cheia. E acho que é complicado a gente esperar a sinalização do Mota, né? Esse é um ponto muito, muito complicado, né? A gente estava falando de reação, né? O que o Ter estava falando de reação hoje do Congresso. Se você olha, por mais que haja uma divergência no STF, mesmo que haja às vezes divergências bem rudes ou duras entre os ministros, quando a instituição ela é atingida, há um consenso geral, né, de que é necessária uma reação
né? Pode ver, quando algum ministro está em perigo, é um por todos, todos por um. Eles pensam corporativamente, eles não deixam ninguém solta, hashtag ninguém solta a mão de ninguém, né? Então isso fica bem claro no STF. Claro, são menos pessoas, isso ajuda, mas o fato é esse, existe uma visão de nós precisamos salvar a instituição, e não é de hoje. Me lembro de brigas, às vezes aquelas discussões horríveis entre os ministros, e o próprio Marco Aurélio, que já não está mais lá, virava de vez em quando tinha, sobretudo na época do Joaquim Barbosa, que tinha brigas ali duríssimas, né, com Lewandowski e tal, enfim, e ele se prontificava de não, precisamos aqui parar, encerra a sessão, quer dizer, eles todos sabiam que a instituição, quando era posta em questionamento, todos eles iam pro brejo, juntos, né? A biografia de todos ou a credibilidade de todos estava em jogo. Aqui no Congresso é um problema, porque, sobretudo na Câmara, né, com o Mota, no Congresso de uma forma geral, a gente tem esse ponto, que não existe uma visão institucional por parte, sobretudo, das pessoas que ocupam as cadeiras da presidência das casas legislativas. Então, assim, a instituição está em risco, bom, isso não é necessariamente algo que vai fazer a presidência unir-se aos demais que estão ali pedindo união, que estão ali pedindo uma reação, que estão ali pedindo confronto ou algum tipo de enfrentamento. E a gente tem visto isso. O Mota é um bom exemplo. Ele vai nesses jantares e volta com uma cabeça pró-STF, contra a própria instituição que ele dirige. Isso é muito ruim. Acho que esse é um ponto negativo dessa história toda, dessa presidência, talvez o pior de todos, que é o fato de que, de alguma maneira, parece que o Mota é mais um candidato do STF, né, do que do próprio parlamento. Parece que é quase, às vezes, um infiltrado ali dentro, no sentido de que ele não é aderente a essas pautas institucionais, não é pauta da oposição, não é pauta institucional. A instituição está em risco e ele ainda assim permite que haja ali infiltrações dentro do Congresso. A gente vai falar de um outro tema importante do dia agora, mas antes deixa eu só convidar você para considerar se tornar assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta está com uma promoção especial de degustação do jornal. Por apenas R$1 ao mês, nos 3 primeiros meses, você tem acesso a todo o conteúdo da Gazeta e se torna também um apoiador de projetos como o nosso Última Análise e também do jornalismo combativo independente da Gazeta. Seja mais um assinante, junte-se a nós, vamos juntos nessa defesa do jornalismo e da liberdade de expressão no país. Bom, outro tema que eu queria jogar agora para vocês foram os depoimentos dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, numa investigação sobre suposta tentativa de obstrução de justiça. A PF acusa o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno e o ex-assessor presidencial Fábio Weingarten de tentativas intensas, entre aspas, de falar com o delator Mauro Cid e a família dele. Essa investida da Polícia Federal e do Supremo, será que põe em xeque a própria atividade de um advogado? Como que um advogado não pode falar de jeito nenhum nas diligências para levantar informações úteis e apresentar a sua defesa? A gente conversou um pouco sobre isso em programas atrás, mas hoje está lá, os advogados tendo que se explicar com quem falaram, quando falaram, o que falaram. É estranho isso, né? Porque se você é constituído para fazer a defesa de alguém, teoricamente você teria que ter o direito de conversar com todos. Não intimidar, mas conversar naturalmente. Mas essas conversas estão sendo motivos de investigação, de inquérito, de botar esse pessoal para depor na Polícia Federal. Perfeito, é mais uma intimidação do Moraes agora chegando aos juristas, né, que em tese é quem deveria estar só entendendo as regras e fazendo a defesa processual, se tornam parte do processo. Mas disso tudo a gente até conversou sobre isso também no Café com Gazeta e o que eu acho interessante é o Moraes, ele nega o pedido da defesa quando a defesa pede para invalidar a delação do Mauro Cid, porque o próprio Mauro Cid entrou em contato com uma pessoa para falar sobre o processo. Tem prova, tem ata notarial, a gente viu aqui os áudios, tudo prova que Mauro Cid realmente se comunicou sobre sua delação com pessoas quando ele não podia. Agora,
Quando um advogado supostamente entra em contato com o Mauro Cid, daí é o fim do mundo. Daí tem que ir atrás, tem que investigar, tem que colocar na cadeia. Assim como o Braga Neto, que quando supostamente falou com o pai do Mauro Cid, quando tá comprovado que foi o pai do Mauro Cid que falou com o Braga Neto, não, daí não pode, daí tem que ir pra cadeia. Mas pra desabilitar uma delação que não deveria ser usada como fundamento principal no processo, aí não, aí veja bem, aí a gente não pode descredibilizar essa relação porque, sei lá o porquê, eles inventam os próprios motivos. Só que pra mim a incoerência gritante é essa, pra perseguir advogado, botar o Braga Neto na cadeia, aí beleza, daí não pode falar com o Mauro Cid. Mas quando o próprio Mauro Cid entra em contato com outra pessoa, não, vamos manter a prova, né? A única prova que a gente tem pra sustentar essa narrativa, imagina se a gente acabar com essa prova. Existe no meio jurídico, Tosi, um grande temor em relação a essas pautas, esses julgamentos. Nesse evento que eu estava lá nos Estados Unidos também tinha um juiz de primeira instância, né, de vara federal no Espírito Santo, ele falando, olha, eu já fui assessor também lá no STF, já estagiei, enfim, em diversas instituições aí, e hoje eu perguntei para ele, tá, mas como é que tá essa questão do 8 de janeiro, do julgamento do Bolsonaro, como é que vocês estão vendo isso? Ele fala, esse tema é tabu entre os juízes, entre os advogados, todo mundo tem medo de julgar, sempre que chega uma pauta dessa ninguém quer falar, ninguém quer comentar, porque a gente sabe que vem coisa lá de cima, claramente se referindo ao STF. Ainda mais depois dessa questão do Alexandre de Moraes ter determinado uma investigação contra o juiz que mandou soltar o cara que quebrou o relógio lá no 8 de janeiro. Então, existe um grande temor, uma grande insegurança jurídica, não só para quem está preso, para as famílias das pessoas que foram presas no 8 de janeiro, para toda essa galera, mas também para os juízes que estão julgando os casos e para os próprios advogados. Agora a gente vê essa notícia que você trouxe aqui. Então, assim, existe um grande temor, o Marcília pode até comentar um pouco mais como é advogar ali diante do STF e como que é essa relação, mas o Alexandre de Moraes está passando de todos os pontos. Está passando todos os limites, já não há mais direito, já não há mais regra, já não há mais nada, ele é a lei, ele determina o que ele quiser. Então isso gera não só uma insegurança jurídica internamente, mas externamente também deixa o Brasil em maus lençóis. Marcília. Veja, o que a gente precisa entender é como a Anny estava falando. O Mauro Cid, ele hoje põe de pé esse processo, né? Aliás, se é que é possível ele ficar de pé, ele fica de pé que nem o morto-vivo, né? Como chama aquele filme lá, um morto muito louco lá, não tinha que eles andavam com o morto no ombro, fica de pé desse jeito. Mas a única forma. Então, claro, eles vão fazer o possível, o Moraes, sobretudo, vai fazer o possível para que essa delação do Mauro Cid fique ativa e não vai permitir que o Mauro Cid, que nada que atinja o Mauro Cid, mais ainda do que já atingiu, possa vir à tona. Essa oitiva que foi determinada aos advogados do Bolsonaro tem única e exclusivamente essa função, a meu ver, a função de fazer com que nenhum outro advogado que eventualmente tenha falado com o Mauro Cid se sinta encorajado de divulgar isso como o advogado lá do Câmara fez, né? E com isso ele preserva o Mauro Cid, ele quer preservar o Mauro Cid, esse é o ponto, né? A própria acareação, quando houve a acareação feita na semana passada, eu até comentei, dizendo, eu acho que essa acareação é esquisita, porque não é normal o Moraes ter deferido isso. Aí a gente foi ver, uma acareação ela foi feita com ata, ou seja, não foi uma acareação filmada, e com isso ele vai preservando o Mauro Cid. As versões do Mauro Cid escritas são mais fáceis de controlar do que as faladas. Eu me lembro os próprios advogados do Braga Neto, do Bolsonaro, sei lá, no final da audiência dizendo isso, pena que vocês não têm o vídeo, porque o Mauro Cid ficou o tempo inteiro de cabeça baixa, o Mauro Cid foi confrontado e não deu nenhuma resposta. Agora, no papel, é aquela história, no papel a gente coloca qualquer coisa. Então tem ali uma tentativa óbvia de preservar a figura do Mauro Cid, né? Esses advogados todos supostamente estão sendo punidos em razão de
de áudios ou de mensagens que levariam à anulação completa das delações do Mauro Cid. No entanto, o Mauro Cid, como está aqui no GC, pode falar com todo mundo, mas ninguém pode, mas os advogados do Bolsonaro não podem. Não só os advogados do Bolsonaro, mas qualquer outro advogado que eventualmente tenha tentado falar com o Mauro Cid e ameace soltar isso da imprensa vai ser igualmente criminalizado. O ponto aqui é esse. Não acho que seja contra o advogado Bolsonaro, acho que é em favor de tentar salvar essa delação capenga do Cid. Essa cariação o STF vai ficar nos devendo, e isso aí foi um pecado capital, né? Porque veja bem, o camarada que fez 9, 10, 11, 12 depoimentos, que mudou a versão tantas vezes, era a chance da gente enxergar o cidadão mentindo cara a cara com o outro. Ou pelo menos ver, parece que agora ele está falando alguma verdade. Não, porque o corpo comunica, né? A expressão facial, a maneira como a pessoa se posiciona na cadeira, etc. Mas isso, o STF nos roubou essa possibilidade de ver um delator mentindo. Porque em algum momento ele mentiu, né? Porque tantas histórias remendadas, não vai querer dizer que ali as coisas tudo se encaixam certinhas. Né? Mas acho que a gente não poderia também ter grandes expectativas sobre essa cariação, porque o que geralmente acontece, se um ficar de frente para o outro, o juiz pergunta se você mantém a sua versão, mantém minha versão, mantém a sua versão, mantém. Não há um debate entre os dois. Os advogados nem aconselham isso, né? Não, desminta o outro naquilo que ele falou, então cada um mantém a sua versão, o juiz vai decidir o que ele quiser. Geralmente é assim, então não daria para a gente imaginar o Mauro Cid indo lá e falando, não, aqui eu falei certo, aqui eu falei errado, muda aquilo lá, muda aqui assim. Porque, assim, sinceramente, ele muda quando nos bastidores, né? Quando Alexandre de Moraes vai lá, pressiona, a coisa acontece, ele se sente pressionado, muda, fala uma coisa, fala outra, dependendo de quem está assistindo, dependendo de quem pressiona, se fala da família, se fala dos filhos. Então, é completamente instável, um depoimento que já deveria ter sido anulado há muito tempo, uma delação que já não vale mais nada, mas que o Alexandre de Moraes insiste em usar como único pilar do golpe, né? Um golpe que não teve arma, que não teve tanque, que não teve militar, que não teve nada, foi feito com bandeira, xilingue, bíblia e idosos. Então, assim, de fato, vai entrar para a história como uma aberração jurídica, não só jurídica, mas política agora também. Infelizmente, a gente está tendo que ver cenas como essa. Um outro assunto que não dá para não comentar hoje é a resposta do governo Lula à reportagem da revista The Economist. Essa reportagem o presidente do Brasil pede influência no exterior e é impopular em casa. Luiz Inácio Lula da Silva colocou o Brasil no mapa, mas não se adaptou a um mundo transformado. E a imagem do Lula segurando o balão ali não é o balão do padre, mas tem aqui uma mãozinha com alfinete pronto para estourar o balãozinho do Lula. Coube ao Ministério das Relações Exteriores rebater a revista britânica. Em carta, o embaixador Mauro Vieira escreveu o seguinte para os editores da revista. Para humanistas de todo o mundo, incluindo políticos, tá ali, políticos, líderes empresariais, acadêmicos e defensores dos direitos humanos, o respeito à autoridade moral do presidente Lula é indiscutível. Com certeza. Aí é quando a gente diz popularmente, sentiu o golpe, né? Golpe mesmo, essa é a palavra, é indiscutível porque você não pode discutir, na verdade. Aqui no Brasil, você tentar discutir essas coisas, o Alexandre de Moraes dá um decreto lá e você está lascado. Mas, Todd, por muito tempo eu quis entrar na carreira diplomática, virar um diplomata, um embaixador, estudar para isso, fiz relações internacionais para isso, mas quando eu fiquei sabendo, a professora contou como era a vida de um diplomata, de alguém que trabalha em Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, falou, olha, você fica 2 anos em cada país, escolhe para onde você vai, o que te manda você tem que fazer, você está lá para responder pelo governo. Eu falo, ainda bem que eu não entrei nessa carreira. Imagina você ter que ser o diplomata que vai escrever essa carta para mandar para o The Economist. Escrever uma carta defendendo o Lula. Claro que está escrito com o Mauro Vieira lá, mas ele tem seus assessores, né? Tem o pessoal que fica abaixo dele, que escreve, que faz a coisa acontecer. Então, assim, é um papel que deve se prestar, que é terrível. É similar quando a gente está na época de escola, tem que escrever texto, redação defendendo o marxismo, a visão das classes para passar, para conseguir uma nota mais alta, que é muito comum, está todo mundo acostumado. Aqui parece que você tem que defender o que o governo pensa de qualquer forma, sem nem refletir, sem nem fazer de forma crítica, né? Então, lamento aí o pessoal do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, que teve que escrever uma nota como essa, até porque não era um posicionamento oficial de governo nenhum, né? Não veio de uma embaixada, não veio de um organismo internacional, veio da imprensa. E aí você usar o governo ou o mecanismo institucional do Brasil, oficial, via embaixada,
para responder a imprensa beira o ridículo. Assim, é você usar o exército para parar uma briga de futebol de 2 torcedores na rua. É completamente desproporcional. Mas a questão aí, e aí eu queria ouvir rapidamente a Anne e o Marcílio, a questão também é que a revista The Economist é a principal revista econômica do mundo, lida por quem comanda o mundo, por altos executivos, por políticos. Ele sabe que ele ficou muito mal numa fotografia e que é uma fotografia que circula muito por aí, né? Perfeito. Então esse é o aborrecimento dele, que já não deve ter gostado de outras repercussões recentes de participações dele em fóruns internacionais, em que, né, a gente lembra aqui aquele caso da reunião, acho que foi do G7, né, que ele estava perguntando pro tradutor lá, não estou ouvindo nada, tal, e virou as costas, todo mundo começou a rir, e chamar, presidente, por favor, aqui, nós estamos querendo seguir com a reunião, e ele estava, né, fora de órbita ali. Então, assim, esse desgaste da imagem dele, ele que se imaginou ser o cara lá atrás, quando Obama disse que ele era o cara, brincou que por causa da popularidade dele, aquilo foi uma mosca azul, né? Agora, imagine a frustração dele ao ver essa revista, a principal revista econômica mundial, simplesmente, digamos, retratando ele como alguém que ficou no passado, ficou completamente anacrônico. Perfeito, e vale lembrar que essa não é uma revista de direita, né? Não é uma revista trumpista, bolsonarista, pelo contrário, em 2022 a The Economist fez uma matéria criticando o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro seria um problema para o Brasil caso fosse eleito, então realmente é uma repercussão grande. E o que eu acho interessante dessa matéria da The Economist, que eu acho que a gente tem que falar mais, que é falado pouco hoje na imprensa, é a posição do Lula em relação à política internacional, que é esse um dos ganchos que a The Economist traz, e fala ainda de como o Ministério das Relações Exteriores do Brasil foi muito ágil em criticar o ataque dos Estados Unidos ao Irã. E nenhuma democracia liberal agiu dessa maneira. E vamos lembrar dessa relação que o Lula, o governo Lula, o Ministério das Relações Exteriores, tem com ditaduras. Então, repudiam os Estados Unidos em 2 toques, ao mesmo tempo que, eu gosto de lembrar esse exemplo porque eu acompanhei muito de perto. Na Venezuela, enviou Celso Amorim para acompanhar uma eleição fraudulenta. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe a fraude que foi essa eleição na Venezuela. As atas estão disponíveis até hoje na internet que comprovam a fraude eleitoral e não houve nenhum pronunciamento, não houve nenhuma manifestação do Ministério de Relações Internacionais falando que houve fraude. Ou seja, para apoiar uma ditadura, um golpe de fato, isso é um golpe de verdade, aí o Lula estava tranquilo. E aí vale lembrar todas as outras ditaduras que o Lula é aliado, Rússia, China, Irã, Nicarágua, uma série de ditaduras. E é claro que agora, quando vem uma matéria de uma democracia, da maior democracia liberal que existe, que é os Estados Unidos, aí eles vão ativar o Ministério de Relações Exteriores de um dia para o outro. Assim como fizeram quando o senador citou a possibilidade de aplicação da Lei Magnitsky. O Lula falou, no dia seguinte ele estava em convenção do PSB, ele estava na convenção e criticou e falou de uma maneira super rápida e falou que é um absurdo que os Estados Unidos estão intervindo nos ministros do STF, ou seja, para criticar os Estados Unidos é 2 toques, estão rapidinhos. Para se aliar a ditaduras, 2 toques. Para estar na China chamando o censor para o Brasil, rápido. Mas para criticar a ditadura, quando de fato há, no caso da Venezuela, que estava, Celso, por que foi então o Celso Amorim para a Venezuela para não falar nada, não falar que foi fraude, não falar que não foi fraude, então que seja, que tome uma posição. Enfim, eu achei ótima essa matéria do The Economist, a nota, enfim, diferente, a nota do Ministério das Relações Exteriores é o que se espera, mas é importante, porque se a imprensa tradicional brasileira não está se posicionando, que venha a pressão externa, que venha The Economist, que venha André Ventura e partido Chega criticando o Brasil, porque uma hora a pressão vai ser grande de fora para dentro e aqui a imprensa começa a fazer alguma coisa para também influenciar a opinião pública, porque é muito pautada pela imprensa nacional que está muito silente nesse momento. A máxima, Marcília, parece ser assim, governar para a companheirada, dentro e fora do país, porque o Lula também chama o companheiro Xi Jinping, o companheiro Putin, né? A expressão companheirada está mais em voga do que nunca. Olha, que a gente sabia, acho que todos nós sabíamos que o Lula não ia ter capacidade de responder ele próprio essa carta, né? Porque ele não sabe escrever. Então, óbvio, ele ia ter que pedir para alguém. Agora, pedir para o Itamaraty que é o lamentável. Veja, o Itamaraty, eu vivi para ver também essa instituição ser vilipendiada. Outro dia eu vi numa conversa até, o pessoal falando, Itamaraty, assim com desprezo, Itamaraty, não sei o quê. Itamaraty virou um moleque de recados.
moleque de recados. O Itamaraty, um órgão de Estado defendendo um governo. E não só. O Itamaraty ainda desceu mais um degrau. Ele é um órgão de Estado. Estado é aquilo que é permanente. Ele defendendo um governo, que é algo que é provisório, como a Anne falou. A Economist criticou o Lula, mas criticou o Bolsonaro. Quer dizer, enfim, e aí? E o Itamaraty, ele vai defender quem? O Bolsonaro ou o Lula importam para o Itamaraty? Não, importa quem... somos nós. É a mesma coisa da AGU. Importa para a União o que fica, não o que é provisório. Importa para o Itamaraty, que é um órgão do Estado, o que fica, não o que é provisório e passa. E ele sai para defender um governo. E pior, há pouco tempo atrás o Itamaraty saiu para defender o Moraes, que nem governo não é. Está ainda abaixo. É uma pessoa física que compõe uma das entidades que fazem parte dos poderes da República. Então, o Itamaraty, ele tem descido degrau após degrau, numa subserviência a quem exerce o poder dentro do país. Isso eu acho bem grave. A gente fala muito do Congresso, né? O Congresso isso, o Congresso aquilo, o Congresso está ajoelhado. Mas e o Itamaraty, é que para mim é uma preocupação. Pô, o Itamaraty não pode fazer isso. Se o Itamaraty não tem autonomia, se o Itamaraty não tem independência, se o Itamaraty está debaixo da tutela do governo ou debaixo da tutela de um ministro do STF, bom, então a gente realmente não tem aqui o Itamaraty. O Itamaraty perdeu a sua função. Isso me parece bem grave nessa resposta. Virou moleque de recados. O Itamaraty, você é formado em relações internacionais, né? O Itamaraty, que para fazer uma carreira no Itamaraty não é nada fácil, tem que ser expoente mesmo. Eu lembro que, a época que eu fui fazer vestibular, Marcília, eu pensei, caramba, eu vou encarar esse Instituto Rio Branco aí, porque eu achava que eu sabia inglês e bastava. Daí eu fui ver, caramba, precisava saber francês também. Eu falei, aí não vai dar, eu não vou ter como aprender francês nessa altura. É português e inglês obrigatório e mais 2 línguas de escolha. Então daí tem francês, mandarim, russo. Então é uma prova muito complexa. Imagina, é cheio de gênio lá no Instituto Rio Branco. Eu visitei lá e tal. Eles passam 4, 5 anos estudando árabe, mandarim, russo, cultura dos países, não sei o quê. Imagina você se presta todo esse trabalho, passar 10, 15 anos da sua vida estudando, você sabe falar mandarim, sabe falar francês, sabe falar inglês, para ter que escrever uma carta de um cidadão analfabeto respondendo à imprensa internacional, falando que ele é humanitário e defende os direitos humanos. Deve ser realmente lamentável, eu não gostaria de estar na pele nenhum desses profissionais, não. Bom, eu acho que o Lula podia botar... O Lula podia botar até embaixo da carta assim, é verdade este bilhete. Algum outro assunto do dia, para não passar batido hoje? Alguém aí pode... Acabei de ver a notícia que o Hugo Motta está indo de avião da FAB para o Gilmar Paluso. Então fica aí a informação, né? Uns usam para ir no ginecologista, outros usam para ir no Gilmar Paluso. Acho que daqui a pouco vai estar disponível lá, quando você for comprar a passagem. Vai estar lá executivo, comercial e FAB, né? Porque é do jeito que está. Você sabia, não sei se vocês sabiam que até tempos atrás, não sei se isso ainda hoje funciona assim. Se você quisesse passear, viajar de avião para qualquer lado sem pagar nada, você teria que ir para o aeroporto e aí sai um voo da FAB, digamos. Só que você nunca sabe para onde que ia sair o voo. Aí você se voluntariava lá, eu queria ir nesse voo. Se tivesse lugar, você podia ir. Você entra no voo, esse voo está indo para Roraima. Aí eu vou, tem vaga? Tem, pode entrar, vai. Eu não sei se ainda funciona assim, né? Esses tempos uma conhecida minha fez isso. Pois é, então, o voo da FAB aí está levando muitas caronas ultimamente. Né? Daqui a pouco não tem mais lugar. Tosi, já pensou, você entra sem querer, fala, vou entrar nesse voo aqui, daí você acaba no ginecologista? Da Janja ainda. Ou acaba escutando a conversa, né, do pessoal aí, do jet set da República. Bom, é isso, muito obrigado, Marcília, pela conversa, pelo bate-papo. Obrigado, Anne Dias. Obrigado também, Guilherme Kilter. E obrigado especialmente a você que esteve com a gente no Última Análise. A gente se encontra sempre de segunda a quinta-feira, às 7 da noite. E a reprise você vê no dia seguinte, pela manhã. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.